A graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e amigos, visitantes, queremos dizer a você que seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esta manhã, por este dia maravilhoso, por esse sol que está brilhando, né? Que ontem foi um dia de chuva e hoje um dia de sol. Mas que permaneçamos na presença do Senhor, quer chuva, quer sol, quer frio, quer calor, podemos adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Em seguida o diácono Adeval vai louvar o hino do cantor cristão. Senhor Deus, Amém. eterno Pai, Glória louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós te louvamos nessa manhã e agradecemos o teu santo nome. E agradecemos a Ti, Amém, Jesus. Pela Tua presença sobre nossas vidas, Senhor, pelo Teu poder que opera em cada um de nós, porque Tu nos despertas, Senhor, a cada manhã para buscarmos o Teu reino, para adorar o Teu nome, para agradecer os livramentos, para agradecer as bênçãos que Tu tem derramado sobre nossas vidas. Glória a Deus. Senhor, se nós formos pensar e contar as bênçãos, nós teríamos tantas para contar, tantas para agradecer a Ti e agradecer o Teu santo nome e dizer que foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém. Então nós só podemos Te agradecer, nós só podemos Te adorar e agradecer o Teu santo nome. Te pedimos por cada um que vai chegar na nossa escola bíblica dominical nesta manhã, que Tu esteja despertando o Teu povo, a Tua igreja, para vir aprender das Tuas santas escrituras, Senhor. Aleluia. Onde nós vamos falar sobre gente de oração, pessoas que se despertaram para orar, para buscar a Tua presença. Amém. Pai, nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Nós Te adoramos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Estamos iniciando a escola bíblica dominical nesta manhã. Graças a Deus por esse dia, essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para dar continuidade à sua obra. Vamos falar hoje de Elias, né? E a oração da fé, né? Quem conhece a história de Elias sabe muito bem. E a lição é a lição 8, na página 40, né? Elias e a oração da fé. Realmente, irmãos, para que possamos alcançar algo de Deus, primeiramente, nós temos que ter vida, né, espiritual, acreditar e confiar no Deus Todo-Poderoso e ser fiel a Ele, para fazermos nossas orações, nossas petições e Deus responder com certeza na vontade dEle, não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 123 do nosso cantor cristão, né? Vamos iniciar louvando ao nosso Deus, esse hino para a glória e honra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é a nossa esperança, a nossa paz, a nossa salvação. Amém? Hino de número 123, você procure, você que está em casa aí, né, nos assistindo, né? E que vai nos assistir, louve ao Senhor. Creio que você já fez sua oração da fé nessa manhã, já apresentou sua família a Deus, seus irmãos, sua igreja, seus vizinhos, seus amigos, né? E com certeza Deus ouviu as nossas orações. 123 do nosso cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. E neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve,
alvo que a neve serei, qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais top pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E com certeza nós estamos no caminho certo, servindo a um Deus vivo. Santo, 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 santo é o nome do Senhor para sempre. A gente vê aqui, irmãos, essa lição que vai falar sobre fé e sobre existência, né? Oração, que a gente, como devemos orar com existência, né? Para conseguir aquilo que nós desejamos, mas também que seja da vontade de Deus, né? Que seja da vontade de Deus. Aí a gente vai ler o texto básico da nossa lição, que se encontra em Tiago. Tem 1 Reis 17 até o capítulo todo, até o verso 18, 1. Mas a gente vai ler Tiago 5, 17 e 18. Tiago, livro de Tiago, né? Muito fácil. Tiago fica lá perto de Hebreus, né? E depois de Hebreus, Tiago. E a gente vai ler o capítulo 5. Vamos ler 2 versículos, o 17 e o 18, né? De Tiago. 5, Amém. 17 Pedindo e a 18. quem já está nos assistindo, compartilhe no grupo da igreja, né? Compartilhe para que os demais possam entrar. Porque tem uns que não conseguem entrar se não for compartilhado. Amém? E a gente vê aqui, irmãos, Tiago depois de Hebreu, antes de Pedro, 1 Pedro, né? Aí vamos ler o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Então, o que acontece aqui? O profeta Elias, ele orou
para que não chovesse sobre a terra, né? A palavra diz que ele orou com instância, né? Ele persistiu na sua oração, né? Ele acreditou que através da oração dele, Deus ia ouvir a sua oração. Ele creu no Deus que ele servia. E a palavra diz que ele orou, né? Ele orou. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Mas no versículo 18 diz que ele orou novamente. E o céu deu chuva, né? E a terra fez germinar seus frutos. Elias era homem como nós, irmãos, né? Não tinha diferença nenhuma. Mas ele cria no Deus verdadeiro, ele servia esse Deus e obedecia a Deus. Era temente a Deus. O mesmo poder e o mesmo privilégio que Elias tinha, nós também temos. Cabe a cada um de nós colocar em exercício essa nossa fé para que as coisas aconteçam nas nossas orações quando oramos a Deus e Deus responder, né? Então, Elias era um homem sujeito a nós mesmos, não era um Deus, não era melhor do que eu nem de você, éramos completamente iguais, né? Se você quer conseguir as bênçãos de Deus, seja fiel a Ele, né? Faça a obra dele e com certeza Deus vai te abençoar também. A lição começa na introdução aqui, que diz assim: vamos iniciar esta lição fazendo uma pergunta, né? Cuja resposta nos ajudará a compreendê-la melhor. O que é uma oração eficaz? Né? Começa essa lição com a pergunta: o que é uma oração eficaz? O dicionário mostra o que significa a palavra eficaz. Qual o significado dessa palavra eficaz? Aquilo que produz o efeito desejado. Né? Aquilo que produz o efeito desejado. Essa é o significado da palavra eficaz. Aquilo que funciona infalivelmente. O problema que temos agora vem por outra questão. Uma oração eficaz é, então, aquela que produz a resposta que nós desejamos. Por exemplo, tomamos como exemplo no capítulo 5 de Tiago, no versículo 17 e 18. Né? O que foi que aconteceu? Foi que Elias pediu a Deus que não chovesse por 3 anos e 6 meses sobre a terra. Então ele viu que aquilo ali, né, foi uma resposta rápida. Foi um desejo que ele sentiu no coração, orou a Deus e aconteceu. Né? Aconteceu. Produz uma resposta que nós desejamos. Ele desejou que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Orou a Deus. Deus ouviu sua oração e não choveu. E o que foi que aconteceu no versículo 18? Ele orou novamente a Deus, né? E o céu deu chuva, né? O céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Essa é uma oração eficaz e produz, né, a resposta que desejamos. Por exemplo, você está com um ente querido seu doente, e muito doente, e às vezes desenganado pelos médicos. E você vai orar a Deus pelaquela pessoa que você tanto ama, né? E Deus vai ouvir sua oração. O desejo seu é que aquela pessoa seja curada. E Deus ouve sua oração e aquela pessoa é curada. Então, ela produziu a resposta que você desejou. Essa oração que você fez. Então,
é uma resposta eficaz, né? Aquela oração que produz o efeito desejado. Quem fez a oração? Você. Elias fez a oração para não chover. Por 3 anos e 6 meses na terra e não choveu. Ele conseguiu, né, essa oração eficaz, né? Aquilo que ele desejou e aconteceu. Deus respondeu. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agora é preciso, né, que a gente esteja na presença de Deus, para Deus responder às nossas orações, né? Não é de todo jeito, não é de toda forma, não é como a gente bem quer, mas é como Deus quer, né? Deus vê o seu trabalho, Deus vê a sua honestidade, Deus vê o seu transparente, o seu amor diante dele, a sua sinceridade, o seu respeito, o seu carinho, né? O seu trabalho. E você ora a Deus necessitadamente precisando de algo. E Deus ouve, irmãos. Deus ouve as nossas orações. Você vê aquela situação de o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, quando o profeta Isaías foi lá, né? E disse que ele ia morrer. E o que foi que ele fez? Ele virou-se e orou a Deus. E imediatamente Deus ouviu a oração dele. E mandou o profeta voltar, né? E acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Então, isso é uma oração que produz resposta desejada, que você sentiu, né? Que você quis. Então, Deus ouve as nossas orações. Aí a gente vê aqui. Se observarmos o meio evangélico, encontramos vários tipos de pessoas que oram. Com certeza. Tem vários tipos de pessoas que oram. Oram de todo jeito, de toda forma, né? Como eles bem sabem. E no primeiro ponto, nós vemos aqui pela convicção de que somos humanos. Neste tempo moderno, o humanismo tem se levantado com arrogância e prepotência. A velha ideia de que o homem é autossuficiente, referencial único e centro de tudo, né? Tem levado muitos chamados crentes ao culto do ego ou adoração do homem pelo homem. Antropológica, o homem no centro de tudo. A exercerem a fé dos outros e não a deles próprios. Pedro, Paulo e Barnabé reagiram a essa prática idólatra, repreendendo com indignação. Isso se chama idolatria, seita humana. Seita humana. Foi o que aconteceu com Paulo e com Barnabé. A gente vai ver aqui. No capítulo, Atos, capítulo 10, verso 26. Atos 10, o verso 26. Veja a reação, né? Atos 10, verso 26. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Por quê? No verso 23, para você entender melhor essa resposta de Pedro, diz assim, olha, no verso 23, Pedro, pois, convidado ao entrar, hospedou no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostou-se-lhe aos pés e o adorou. Cornélio saiu ao encontro de Pedro, prostou-se aos pés de Pedro e adorou Pedro. Pedro imediatamente, né, repreendeu, mas Pedro levantou ele, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem, semelhante a você. Eu não sou Deus, não. Eu não sou nenhum Deus. Eu sou um homem semelhante a você. Então, imediatamente, levante-se, né? O que foi que aconteceu com Pedro? Humildemente, irmãos, não recebeu aquela adoração de um homem, né? Porque Cornélio, ele se prostrou diante de Pedro como adoração, adorador da Pedro. Pedro não é Deus.
E Pedro reconheceu isso aí e não aceitou, né, essa idolatria, né, porque a adoração somente a Deus, a glória somente a Deus. Veja o que acontece também aqui em Gálatas, né? Ele dá outra referência aqui em Gálatas. 14, não, em Atos 14, 11 e 15, também nós vamos ver, Atos 14, 11 e 15, que diz assim, olha, a cura de um coxo em Listra. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinadas e assim por diante. Então Paulo, Barnabé, eles não aceitaram a adoração daqueles homens, porque ele orou por aquele homem coxo, ele foi curado e eles foram adorar, se prostrar, dizendo que eles eram homens deuses. E Paulo, Barnabé repreenderam, porque, na verdade, a adoração não é para o homem, a adoração é para Deus. Infelizmente, hoje, nós estamos, né, encontrando homens que querem adoração para eles, o homem adorando o homem, e eles ficam exaltados com aquilo, eles se sentem bem com aquilo quando eles são adorados. Mas, na verdade, irmão, nenhum de nós merecemos adoração, não. Quem somos nós para ser adorado? O Deus que nós servimos é um verdadeiro adorador. Ontem nós fomos a um culto e quando a união de jovens, as crianças, até as crianças eu achei bonito. E quando elas louvavam a Deus, quando ela terminava o teatro das crianças, a peças dos jovens, quando terminava a igreja aplaudia. Sabe o que eles faziam? Eles se viravam para um nome bem grande, Jesus. Se viravam todos eles, davam as costas para a igreja e aplaudiam o nome do Senhor Jesus. O cara que aquilo estava significando, que aquelas palmas era para Jesus, era para Deus, não para eles, mas era para o Senhor. Até o coral, quando cantou, né, se apresentou maravilhosamente, cantou uma coisa linda. Quando a igreja aplaudiu, eles deram as costas e aplaudiram junto com a igreja para o Senhor Jesus. A adoração é para Jesus. Isso é lindo, irmão, quando a pessoa reconhece isso, porque nós não merecemos aplauso, nós não merecemos adoração, não. Nós somos homens iguais a eles. A honra e a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Se você fizer oração pelo doente, né? Se você fizer uma oração por alguém que está precisando, que uma causa aconteça do bem para aquela pessoa, e aquela pessoa vir lhe honrar, porque a sua oração foi respondida e eles conseguiram algo, diga para eles, olha, a glória é para o Senhor Jesus, né? É para o Senhor Jesus, eu não mereço nada, eu apenas fiz o meu papel, eu orei para que Deus abençoasse você. Agora louve a Deus, agradeça a Deus pela causa que você recebeu. Não venha agradecer a mim, agradeça ao Senhor, porque eu não sou merecedor de nada, eu estou fazendo o meu papel de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de fazer o que Deus está mandando eu fazer. Agora, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, né? Exalte ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, porque foi Ele que lhe concedeu a sua vitória. Isso é que é o certo. Então, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Porque esses homens de Deus, eles reconheceram que tudo aquilo, esses homens, quem é o homem para ser autossuficiente, né? Para ser prepotente, né? O homem não é nada, irmãos. Deus é que nos dá a sabedoria. Deus é que nos dá tudo. E tudo é para Ele. A glória, a honra, o louvor e a adoração é para o nosso Deus. Nós apenas somos usados por Deus para fazer a obra de Deus, porque nós não temos poder nenhum, o poder é do Senhor. Amém? A pastora vai falar algo aqui. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre Elias
e sobre os seus momentos de oração. O diácono Adeval deu a referência, né, de Paulo, deu a referência de Pedro, deu a referência de Barnabé, que também foram homens de oração, já no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, e quiseram compará-los aos deuses da terra, mas nada que eles fizeram foi porque eles realmente queriam a honra e a glória para eles. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para eles era do Senhor e é do Senhor Jesus. Então nós temos que saber disso, que nada que nós fazemos é para nos engrandecer, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido. Então nós podemos ver que no estudo fala do Elias, né, do profeta Elias, como um homem sujeito a qualquer coisa como qualquer um de nós, que ele era um ser humano como qualquer um de nós, ele era feito de carne e osso. Então ele era sujeito a estar irritado, estar triste, estar a todo tipo de coisa que existe em cada um de nós. Todos nós temos um tipo de temperamento, né? Nós temos 2 temperamentos dentro de nós. Então ele tinha esses temperamentos. E esses temperamentos muitas vezes para nós são difíceis de ser controlados. Mas nós vemos que mesmo dentro do temperamento dele, mesmo dentro da declaração dele, mesmo dentro dos ensinos que nós podemos tirar da vida dele, nós podemos ver que ele mostrava que toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. E ele não rebaixava a Deus igual aos deuses. Ele colocava um Deus que estava acima dos deuses, né? Ele era e nós somos também monoteísta. Nós adoramos apenas um Deus e esse povo era tudo politeísta, adorava vários deuses. Então assim, nós somos Elias era monoteísta, nós somos monoteístas, nós só adoramos ao Senhor, porque nós sabemos que a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, se nós temos o Deus chamado Jesus, o Filho de Deus, que desceu, que se humilhou, que veio até nós, né? Deixou o esplendor de sua glória, a sua grandeza, tudo ele deixou para chegar até nós e nos alcançar na sua infinita graça, bondade e misericórdia. Essa graça, bondade e misericórdia nos alcançou. E como nos alcançou? Através do Filho de Deus, que veio em perfeição, veio em santidade, veio de uma forma que ele deixa tudo, renuncia tudo e vem para dizer: olhe, eu trouxe para vocês uma nova história. E nessa história eu ofereço a cada um de graça a salvação. E não vem de vós mesmo. Não é porque vocês querem, mas é porque eu, o Senhor Jesus, através do meu Pai, eu vim oferecer a cada um de vocês. Então nós podemos ver que Elias, ele era um homem sujeito a tudo que nós vivemos aqui na terra. Ele tinha essas dificuldades, mas o que nós podemos ver é que ele não era um homem que era um super-herói, né? Nem era um super-homem. Porque a gente vê aí, no cinema, nós vemos aí o Superman. Surgiu para quê esse super-homem? Para ajudar os menos favorecidos, os mais fracos. Quem é aquele que é o que favorece os menos favorecidos, os mais fracos? É o próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que veio ao nosso encontro. Então, Jesus veio e participou de tudo que é humano, irmão. Da humanidade, de tudo. Jesus veio e participou como homem. Ele participou de todas as coisas. Teve tudo que o ser humano poderia ter, humanamente falando. Amém. Glória a Deus. Não no pecado, mas assim, na vivência, na solidão, no ministério, nas aflições, nos problemas cotidianos, tudo Jesus enfrentou na sua humanidade. Só que ele tinha um ministério especial.
também nós olhamos para Elias e podemos dizer que Elias tinha o ministério especial, irmãos. Quando a gente olha que ele pegou aqueles profetas e fez uma oração, e Deus consumiu aqueles 750 profetas, né? De Baal. De Baal e o outro, Jazira. de Azera. Ele fez a oração e Deus exterminou. Hein? Deus exterminou. Quando ele ora a Deus para que desça fogo do céu e no lugar dele botar um combustível para pegar fogo, ele coloca água sobre o altar. Então a gente vê o testemunho dele de oração, homem de oração, homem que tinha um testemunho. Então nós podemos ver que o que aconteceu na vida de Elias foi uma intimidade maior que ele tinha com Deus. Aí nós vamos olhar para quem? Para Jesus, que é o único que veio dos céus, desceu dos céus de uma forma humana para ser o quê? Para ser o nosso Salvador. Ele veio para ser o nosso Salvador. Então, Elias, ele estava sujeito no ponto 2 ao quê? Aos mesmos sentimentos dos humanos. Os sinais da sua humanidade ficaram evidentes nos sentimentos expressados da incompreensão do povo, a perseguição cruel de Acabe e a dor do isolamento causaram nele sentimentos comuns à raça humana. Então, se nós sabemos que Elias estava aqui na terra, era profeta, estava obedecendo a Deus, estava procurando ao máximo agradar a Deus, e dentro do seu serviço, dentro da sua obra, dentro de tudo que ele estava fazendo, ele tinha as suas dificuldades. E nós, irmãos, será que nós também não vamos ter as nossas dificuldades, as nossas limitações? Com certeza nós também teremos as nossas dificuldades, nós teremos nossas limitações. Então, ele era sujeito a sentimentos que nós temos. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós vamos sentir coisas que muitas vezes a gente diz assim: Senhor, venha nos socorrer, venha nos ajudar, porque está muito difícil. Então ele teve esses momentos de dificuldade, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Acabe. O rei Acabe estava perseguindo o profeta Elias, estava procurando uma forma de acabar com a vida de Elias. E Elias estava sempre na presença de Deus, sempre orando, sempre buscando a Deus e pedindo a melhor direção dos céus, para que não acontecesse nenhum mal contra o povo. Mas o que acontece é que quando ele perseguiu Elias, chegou o momento de um encontro deles dois. Então chegou o momento de tudo ser resolvido. Tudo precisou ser resolvido. Não ia ficar agora no anonimato Elias se escondendo e Acabe mandando procurar ou seguindo em procura a vida de Elias. Olha, irmão, o medo, ele faz parte da nossa vida como ser humano. Faz parte. E foi o que aconteceu na vida de Elias. Elias teve medo. Ele teve temor. Né? No ponto 2, quando fala que Elias foi sujeito ao mesmo sentimento que a gente, ele fala que Elias teve medo. E ele se levantou. Né? Se levantou com esse temor ou com medo. Ele, temendo, levantou-se para salvar a sua própria vida. Ele teve o seu receio, o seu temor. Então, é difícil pensar em um profeta, e um profeta que estava com medo, ele chegar um momento e dizer assim: não, eu vou em nome do Senhor, eu vou enfrentar essa barreira, eu vou enfrentar essa dificuldade. Então, o que aconteceu? Ele vai procurar quem? Acabe e Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe. E essa mulher era uma perturbadora, uma mulher que perseguia o profeta mesmo. Então, ele foi procurar. Por quê? Porque eles estavam desafiando Elias. Eles estavam procurando ao máximo perturbar Elias. E eles faziam o quê? O culto a Baal, que eram os deuses
que eles serviam. Mas o que aconteceu é que Elias orou, como o diácono Adeval disse, e do jeito que Elias orou, foi o que aconteceu. Elias pediu que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, não foi 3 isso? 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio. E houve ali muita seca, muita fome. Então ele fez a oração. E a oração da fé, irmãos. Muitas vezes nós não estamos praticando essa oração da fé e crendo no milagre que Deus vai fazer. Então ele orou e pediu que não chovesse. E do jeito que ele pediu, não choveu. Mesmo que ele estivesse num momento de medo, num momento de temor, mas ele teve a ousadia, a segurança de chegar à presença de Deus e confiar que Deus iria resolver. Mesmo se ele estivesse fraco, vulnerável, em pânico, porque hoje a palavra dos nossos dias é pânico, é ansiedade, essas palavras, mesmo que ele estivesse ansioso, estivesse em pânico, que era o medo, né, e outras coisas mais, mas ele foi à presença do Senhor e fez a oração. E a gente sabe que quem apresenta medo para todos nós, quem é medroso, é o quê? É uma pessoa que representa fraqueza. Eu achava muito interessante quando nós éramos crianças e adolescentes. Nós tínhamos uma brincadeira com meu pai, o pastor Eloy, era que a gente se escondia para quando ele chegasse, a gente aparecer de repente e fazer medo a ele. E ele nunca ficava com medo, nunca se assustava, nunca demonstrou pânico, pavor, essas coisas. A gente dizia assim, nosso pai não tem medo. Por que será que nosso pai não tem medo? Ele era o super pai. E a gente ia lá, que tinha uma parte aqui atrás do joelho que a gente batia para ver se demonstrava fraqueza, que a perna vai para frente. Ele estava ali firme. E a gente fazia as brincadeiras de quem é medroso e nós nunca encontramos nele aquela pessoa que tinha medo, porque ele estava pronto para enfrentar e ele não demonstrava esse medo. E a gente perguntava uns para os outros, os irmãos do meu tempo, por que será que nosso pai não tem medo? Que a gente faz medo a ele, a gente se esconde, a gente aparece como fosse, vamos dizer, os fantasmas da época, né? E nada disso acontecia. Então, o homem de Deus teve pânico, teve medo. Mas por quê? Porque a situação que ele estava vivendo era muito difícil. Ele estava se sentindo, era ameaçado. Mas o que acontece? Ele era um homem de intimidade com Deus. Ele era um homem que tinha comunhão com Deus, como diz a diaconisa Teresa. Ele era um homem de quê? De oração. Ele estava pronto a orar. Estava pronto a buscar a presença Amém. do Senhor. O diácono Adeval. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Pela a coragem, né, de Elias, né, enfrentar, né? E interessante, irmãos, que Elias, quando ele pediu ali para aqueles profetas de Baal, né, fazer sua adoração a Baal, e Elias ainda ficou com graça com eles, né? Com graça, porque Elias sabia que nada ia acontecer, irmãos, porque só existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Aqueles poste-ídolos, né? Aquele povo idólatra que adorava aqueles deuses feitos por mãos humanas, né? Que não se mexia, que não fazia nada. Com certeza esses deuses são anátemas, que não fazem nada. Mas Elias tinha um Deus e servia um Deus verdadeiro, um Deus que tem poder, um Deus que faz as coisas acontecer. E ele sabia que quando ele fosse oferecer ali ao Senhor, né, aquela petição ali, Deus ia descer fogo do céu, ia destruir tudo aquilo. E como aconteceu, né? Quando aconteceu, a resposta veio, Elias devorou aqueles 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azira, né? De Azera, trazendo de Azera.
profeta de posto ídolos, né? Dá Posto 350 mais. E nós 400. vemos a glória de Deus, né? Acontecer, aquele povo viu a glória de Deus, aquele povo de Israel estava devastado de pecado, tinham dado as costas para Deus, né? Tinham desconhecido o seu Deus verdadeiro. E como aconteceu aquela seca, muitas pessoas morreram, né? As plantações morreram, as lavouras se acabaram, a terra ficou seca, rachada, e muita gente ali morreram. Por quê? Porque pecaram contra o seu Deus, abandonaram o seu Deus. Então, irmãos, quando isso acontece, Deus sempre nos coloca, assim, num aperto, né? Então, nós louvamos a Deus porque nós confiamos nesse Deus, nós adoramos a esse Deus e continuamos, né, fazendo a vontade do nosso Deus. Nós vamos dar uma carreirinha porque nós vamos terminar essa lição, que essa lição é pequena, né? Ela tá aqui. Quando o diácono Adeval estava falando que Elias, ele disse assim com os que estavam na idolatria, disse, vai, chama os deuses de vocês, eles estão ocupados, vai ver que eles foram fazer alguma coisa. Era as gracinhas que ele estava... Era, ele dizia assim, porque ele sabia que o Deus dos idólatras não ia responder, ele dizia assim, vai ver que eles foram ao banheiro, né? Fazer suas necessidades. Veja aí o que é que está acontecendo. E ele começou a dizer até o momento que ele disse assim, olha, agora chegou o momento que não tem como mais. Eles já tinham se cortado demais. Eles já tinham feito um sacrifício demais aos deuses, né? De Baal a Baal. Então ele já tinha se cortado, disse a palavra que ele já tinha, já era perto de meio-dia, já estava em transe de tantas coisas que eles já tinham feito para poder o Deus dele responder. Aí Elias chegou e disse, agora chegou a minha vez. Eu vou fazer o que Deus está mandando no meu coração, eu vou fazer. Agora vocês prestem atenção como é que se faz. E tem que fazer bem feito, do jeito que Deus está mandando eu fazer. Então, ele começou a fazer a vontade de Deus. É no meio da fraqueza que Deus tira a força, irmão. É no meio da fraqueza que Deus nos faz forte. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Quando ele disse que eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Quando ele vai para o Senhor disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora nós não vamos toda hora andar dizendo que estamos fracos, estamos morrendo. Não, nós temos que saber que quando nós pensamos que estamos fracos, nós estamos fortes, porque nós sabemos em quem nós confiamos e sabemos quem é que nós servimos. Nós servimos a um Deus de poder e de milagres. Então, a mesma coisa nós podemos ver como ser humano o apóstolo Paulo enfrentou. B, solidão, né, irmão? Página 41. Basta tomar agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deus não atendeu essa oração, pois Elias pediu nela sua morte, mas o arrebatou tempos depois, né? Pois tudo que aconteceu, né, irmão? Estava lá em aflição, né? Da perseguição. Da perseguição, né? A aflição Jezabel, que ele estava passando, né? Jezabel perseguindo ali, ele. Quando ele estava escondido, ele fez essa oração a Deus. Mas, sentiu muito só. Né? Ele fez essa oração a Deus para que Deus o levasse, né? Ele queria morrer, Deus o desejo não do coração atendeu, dele era né? morrer. Essa oração de Elias. Por quê? Porque ele estava querendo morrer, ele estava com medo, estava sendo perseguido, ele estava foragido e sentiu mal, né, com aquilo. E pediu a Deus que Deus o levasse. Mas Deus não atendeu a oração dele. Disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Na verdade, ele falou uma coisa certa, ele não era melhor do que os pais dele, era um homem semelhante, né? Então Deus não atendeu essa oração, pois Elias pediu nela sua morte, mas Deus o arrebatou lá na frente, né? Depois. No entanto, o seu clamor demonstra um estado profundo de solidão. Ele estava ali escondido, irmão, e
os corvos ali é que alimentavam ele, trazia o alimento para ele ali na caverna. Deus é tão bom que Deus prepara tudo, né? Deus é maravilhoso, né? Deus sustentou Elias ali. No entanto, ele demonstra ali uma solidão. Jesus também sofreu solidão no Getsêmani, quando ele foi orar. Ele sentiu só, né? Ele pediu para os discípulos orarem ali, né? Mas quando ele voltou, estavam todos dormindo. E aquela solidão, irmão, é de tanta aflição, tanta perseguição, tanta carga que Jesus levava sobre si. Os nossos pecados, as nossas desobediências, né? Então Jesus se sentiu só, muito carregado, né? Ele sozinho, irmão, dando a sua vida por nós. Então, da mesma forma que Elias se sentiu só, né? Jesus também sentiu solidão ali. Sofreu solidão no Getsêmani. O salmista e Paulo demonstram esse sentimento. A solidão deprime e corta a alma humana. E às vezes, irmão, a pessoa pode ficar até depressiva, né? Depressiva, triste, né? Triste. E a gente vê aqui que essa parte B aqui da solidão de Elias, eles dão algumas referências, são muitas referências bíblicas, né? 1 Reis 19:4, 2 Reis 2:1-14, quando ele estava passando naquela situação. Jesus ali, Lucas 22:44, e a gente vê ali o salmista e Paulo dando essa demonstração, Salmo 102, verso 1-7, 2 Timóteo 4:16, né? Fala sobre a questão da solidão que deprime e corta a alma humana, porque, na verdade, irmão, ninguém quer ficar só, abandonado, né? Sentindo assim, sozinho. É uma coisa ruim que acontece na vida do ser humano. Mas Jesus estava como homem, ele não estava como Deus quando ele estava ali no Getsêmani orando, sentindo aquela solidão, né, irmãos? Ele estava como homem, ele não estava como Deus, ele estava como homem, assim como Elias, né? Assim como Elias, ele carregando aquele fardo de todos nós ali nas costas, né? E a carga era tão pesada que o homem termina ficando aflito, né? Às vezes até com depressão. E quem sabe que Elias ficou com depressão naquela caverna ali, né, irmão? Quem sabe? Aí a gente vê a parte C, né? Eu vou ler esse Salmo 102, 1-7 aqui, para os irmãos ouvirem aqui, né? Salmo 102, é bom a gente sempre ler. É o versículo... Salmo 102, de 1-7. De 1-7. Aí diz aqui: ouve, Senhor, a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. Não me oculte o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanece, e os meus ossos ardem, como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja da ruína. Não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Então, veja bem como o salmista ele passa aqui essa situação de solidão. É como a pessoa estivesse, na verdade, com a depressão, né? Sem coragem para nada, nem vontade de comer, nem vontade de se levantar, sentindo abandonado, sozinho, né? E sem ter pensamento ativo para nada, desesperadamente, ali na sua vida solitária. Então assim sentiu Elias, né? Estava na situação, principalmente ali naquele deserto, né? Escondido naquela caverna, ali com medo de morrer, pedindo a Deus a sua morte. Realmente ele estava depressivo, aquela situação desse homem de Deus, um profeta. Depois que fez tudo, depois que orou, né? Depois que viu a glória de Deus, depois que viu as respostas de Deus, e depois saiu, né? E foi se esconder. O homem, irmão,
O homem não é Deus. O homem não é um super-homem, não. Somos falhos, somos pequeninos, não somos Deus. Temos as nossas fraquezas. Mesmo obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, vem as consequências para nossas vidas. E se a gente não tiver cuidado, pode até nos derrubar. Por quê? Porque nós não somos super-homem, não. Somos humanos. Né? Somos humanos. E só Deus para ter misericórdia de nossas vidas. Só o Senhor. Porque o inimigo, irmão, ele vem nos atentar, ele vem querer nos derrubar, mas afligir. Deus é maior do que todas essas coisas, né? E às vezes é necessário o socorro de Deus na nossa vida, né? Deus estava vendo tudo, Deus providenciou um corvo ali para levar alimentação para Elias, Deus preparou tudo. Ele não estava sozinho naquele deserto, Deus estava com ele, mas ele se sentiu solitário. Amém? Aí vamos ver a parte C aqui, né? Injustiça. E procuram tirar minha vida. O profeta Elias queixa-se ao Senhor pela injustiça que estava sofrendo. Esse sentimento o fazia ser vítima aos seus próprios olhos. Vítima de tudo e de todos, inclusive com tendência de acusação ao próprio Deus. Quantas vezes as injustiças nos fazem reclamar e acusar o próprio Deus? Não é verdade? Quer dizer, a gente vê aqui que ele se sentiu injustiçado, né? A gente vê aqui, depois de tudo que aconteceu, né, na vida de Elias, ele às vezes queria culpar o próprio Deus, né? Aí, como diz aqui o escritor, quantas vezes as injustiças nos fazem reclamar e acusar o próprio Deus? Irmãos, isso é o homem, né? Como eu falei, o homem é falho. Quando o homem está bastante atarefado, bastante bombardeado, ele se sente fraco. Ele ora a Deus e não vê a resposta. Ele quer que Deus responda imediatamente. Ele pensa que Deus está distante dele, longe dele. Mas Deus está vendo tudo. Quando você está bastante atribulado, quando você está bastante perseguido, você se sente fracassado. Você ora e às vezes quer culpar Deus porque Deus não está dando a resposta naquele momento que você está precisando tanto. É provações, irmãos. São consequências na nossa vida que nós devemos passar. O próprio Jesus passou por isso. O Filho de Deus, que deixou sua majestade, sua glória, seu trono para morrer por nós. Jesus sabia que ia morrer, ia saber que ia morrer de morte de cruz, mas ele se sentiu aflito, ele se sentiu triste, ele se sentiu atribulado, carregado nossos pecados. Ele disse assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. A luta era muito grande, a aflição era grande, né? O próprio Jesus, o Filho de Deus, sofreu essas consequências. E o homem humano, não é verdade? O homem humano, ele se queixou, né? E ele diz aqui, olha, esse sentimento o fazia ser vítima aos seus próprios olhos, vítima de tudo e de todos, inclusive com tendência de acusar o próprio Deus. Ele queria acusar o próprio Deus. Por quê? Porque com certeza ele orava, pedia a Deus e não via a resposta. O resultado da oração. O resultado da oração, a resposta da oração. Ele estava muito aflito, muito atribulado, muito perseguido, com medo, afligido. Tem situações que nós passamos por essas situações e nós nos sentimos fracassados, falhos. Por quê? Porque nós não somos Deus. Nós não somos super-homem, né? Nós não somos isso. Nós somos um ser humano, somos falhos. Temos as nossas fraquezas. Devemos reconhecer até que ponto nós podemos chegar. Nós não podemos fazer tudo não, irmãos. Nós não podemos fazer tudo. Tem situações que só Deus pode fazer e você não pode e você quer fazer. E você quer fazer sem poder. Então, Elias se sentiu injustiçado.
né? Sentiu injustiçado. D. Ira. Elias ficou irado por causa do zelo que devotava ao Senhor, ao culto monoteísta e a seu próprio povo. Vingou-se da idolatria, matando os profetas de Baal. A gente vai ver em 1 Reis 18:40, né? 1 Reis 18:40. Procure na sua Bíblia 1 Reis 18:40. Que diz assim, olha. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou, né? O matou, os profetas de Baal. E vingou-se ali, né? Aqueles homens idólatras que zombavam dele, né? Ele irou-se e com suas próprias mãos fez acontecer isso, né? Os profetas de Baal eram 450 homens. E o de Azera 300. 300, né? De Azera 300. Que eu vi ali 400, né? Dos ídolos. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. De Azera, eu acredito que é 350 ou 400? 300, que é 750 o total. 750, exatamente. Então a gente vê, irmão, a ira, né, do homem, né, e chegou a matar esses profetas de Baal. Onde a gente viu 1 Reis 18:40. Aí a gente vê aqui o segundo ponto, né? Para a gente dar uma carreirinha para terminar essa lição, que essa lição é pequena, já são 10h33. Aqui, e orou com insistência para que não chovesse, né? E orou com insistência para que não chovesse. E orou de novo. Não sabemos ao certo quantas vezes Elias orou para que acontecesse seca ou chuva. Contudo, temos a certeza de que suas orações eram um bater contínuo na janela dos céus, para que Deus fizesse valer a sua palavra diante do estado de desprezo e rebelião de Israel, né? A palavra de Deus aqui, ela nos mostra que Elias orou para que não chovesse sobre a terra, né? 3 anos e 6 meses. E em seguida, no verso 18 de Tiago, né? Ele orou novamente e o céu deu chuva. Mas, na verdade, nós não sabemos por quanto tempo ele orou. Ele orou com insistência porque ele estava persistindo nas suas orações, né? Pode ter sido que choveu logo, pode ser que demorou, pode ser que choveu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias ou horas, mas que aconteceu. A resposta veio, né? E com certeza passou 3 anos e 6 meses sem chover ali na terra, né? E ali a gente vê que as lavouras secou-se. Quando a gente vê aqui a seca, né, irmão? Os animais morrem, as lavouras não dão seus frutos, porque faltou água e não tinha água, e pessoas morreram de fome, né, na seca. E depois ele orou ao Senhor, e com certeza veio a chuva, as lavouras começaram a progredir, né? Veio os frutos da terra, porque veio a água é vida. E nós vemos aqui, sua atitude era semelhante à atitude da mulher da parábola dita por Jesus sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Nosso papel de um verdadeiro cristão é sempre estar orando, irmão. Nós não podemos parar de orar, né? Tem pregadores por aí que dizem que a gente só basta orar uma vez, né? E Deus vai responder às nossas orações, não precisa orar tanto. Não dê ouvido a essas palavras. Nós, como cristão, devemos orar sempre. Se você puder fazer 3 orações durante o dia, orações específicas, orações
que você vai ali se ajoelhar, dobrar diante do Senhor. Se você tiver tempo, tiver condições, faça, né? Se você puder fazer 2, faça 2, mas sempre ore, nunca deixe de orar, né? Mesmo no ônibus, você sentado numa cadeira, no seu carro, você pode estar orando, né? A palavra do Senhor diz: orai sem cessar, orai sem cessar. Ele está dizendo o quê? Ore mesmo, continue orando, né? Continue orando, sempre orando, porque quanto mais você fazer oração, mais poder você tem. Menos orações, menos poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É um crente vazio, oco, né? Oco. E outra coisa, um crente que não ora, ele só tem o nome de crente, porque ele não vai dar vida, ele não vai ter vida. Vida diante de Deus. Então nós temos que sempre estar orando. Elias orava. O Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele nos deu esse exemplo de sempre estar orando e falava para os discípulos, para eles também orar. Eles orarem. Nós somos os discípulos do Senhor, né? E nós devemos orar, né? Cada vez mais. Aqui no verso 1 Reis 18, 19, diz assim, ó: agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, tá vendo? Os 400, não era 350, né? É porque eu estava dizendo aqui 400, a pastora me confundiu aqui, dizendo que era 350, mas ela mesmo viu aí que realmente eram os 400 de Azera, que é esse de Azera que são dos posto-ídolos, né? Então a gente vê aqui... posto-ídolo, aqui, né? Na linguagem dessa daqui, é profeta do posto-ídolo. Profeta do posto-ídolos, né? Que é Azera, né? Então a gente vê que foram 850 profetas falsos, né? Profetas de Baal, profeta do cão, não é verdade? A palavra certa é essa, né? Que não tem poder para nada e que servia ao Deus de Baal e não tinha autoridade, não tinha poder para nada. E Elias sozinho, com seu Deus, venceu todos eles. Então a gente vê que o próprio Jesus, ele orou bastante, né? Orou, jejuou, né? E falava com Deus, ele estava orando. Esse foi um grande exemplo que Jesus passou para nós. Nós devemos orar sempre, com insistência, né? Quando a gente tem uma causa difícil, o que é que a gente deve fazer como servo de Deus, como cristão, como uma mulher de Deus? Sempre estar orando pelaquela causa, sempre estar orando por aquela situação, para que Deus tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia daquelas vidas, né? Por exemplo, você ora pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua pastora, né? Pela sua liderança, né? Isso, o seu papel como cristão é orar todos os dias, para que Deus abençoe, para que Deus derrame do seu poder, da sua glória sobre a sua igreja, sobre a sua liderança, sobre a sua vida. E principalmente nós começamos a orar pelos nossos, os nossos, que somos nossa família, né? É importante, irmãos, a gente orar pela nossa família, para que Deus quebre toda maldição no meio da nossa família. E essas maldições são quebradas pelo poder do nome de Jesus. É você se ajoelhar e mesmo com insistência, pedindo a Deus, para Deus quebrar toda essa maldição que você vê na sua família. Que maldição é essa? Às vezes é idolatria, às vezes é droga, às vezes é prostituição, né? Então tudo isso é maldição na vida da pessoa, né? E o que é que o nosso papel como cristão? Nós somos o representante de Deus na nossa família. Então é orar. Orar por essas situações, para que Deus tenha misericórdia e que Deus venha ouvir as nossas orações e quebrar, né, toda essa maldição na nossa família e salvar e perdoar. Então, nosso desejo, nosso coração é que essa oração seja ouvida por Deus e seja respondida por Deus, para Deus salvar a nossa família, né? Para Deus abençoar a nossa família.
Não só pedir causas materiais, não, irmão. Comece a pedir as coisas espirituais, salvação, libertação no meio da família, né? Que Deus tenha misericórdia. Alguma coisa errada está acontecendo, você vai diante de Deus apresentar a Deus essa situação e com certeza Deus vai dar a vitória. A diaconisa Teresa está dizendo aqui, vemos aqui a importância de que não devemos desistir da oração, de crendo que no tempo de Deus ele responde. É verdade, diaconisa, é verdade. Não podemos desistir das nossas orações. No tempo de Deus, ele vai dar a solução. Ele vai responder, né? Tem situações que Deus responde logo, né? E tem situações que Deus responde com certo tempo. Por exemplo, o pastor Eloy, ele orou pela sua esposa 28 anos. Com 28 anos. Ele estava orando pela sua esposa a salvação. Com 28 anos, a esposa dele foi salva. Veja bem, que tempo. É paciência, né, irmão? Depois, 28 anos, foi que Deus salvou a esposa do pastor Eloy. Mas ele passou esse tempo todinho orando a Deus para Deus salvar. Com 28 anos depois, o Senhor salvou. Então, é uma situação que nós não podemos desistir, mesmo que demore, né? Mas Deus um dia vai responder às nossas orações. O tempo é de Deus, irmão. A gente faz nosso papel. O nosso papel é de falar de Jesus, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que só Ele pode salvar. Foi Ele que deu sua vida por nós. Foi Ele que veio para a terra nos salvar. Então a glória e a honra é para Ele. Então devemos glorificar o nome do Senhor. Devemos pedir a Ele a salvação da nossa família e com certeza um dia Ele vai fazer a vontade dEle. Amém? Então aqui, sua atitude era semelhante à atitude da mulher da parábola, dita por Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está aqui em Lucas, né? Lucas 18, 1 e 8. Lucas 18, 1 e 8. Vamos ver aqui agora. Lucas 18, 1 e 8. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clame dia e noite, embora pressa demorada em defendê-los. Então aquela mulher viúva, ela importunava tanto aquele juiz, importunava tanto que um dia ele disse, eu vou atender essa mulher, para que ela não venha mais me aperrear, e julgou a causa dela. Então, irmão, é com insistência que a gente consegue vencer as situações na nossa vida, né? Então, é orar, é buscar a Deus, e Deus, com certeza, Ele vai dar a nossa vitória. Aqui, a persistência na oração move os céus e a terra. Orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Amém? O Deus vivo a quem oramos tem o universo todo sob suas ordens. Ele tem domínio sobre tudo. E ao Senhor obedecem sem restrições, sol, lua, mares e rios. Por quê? A natureza obedece a Deus. Porque foi Ele que criou, né? O universo, a terra, a natureza, o mar, tudo obedece a Deus.
Então, quando a gente ora, irmão, Deus dá a resposta, né? O homem orou a Deus e choveu. O homem orou a Deus e a chuva parou de chover. Parou de chover, né? Então, Deus ordena tudo, as tempestades, né? A obedecer a Ele, né? O sol, a lua, tudo obedece a Deus, porque tudo é criação de Deus, né? O mar, veja uma coisa que eu vou falar aqui. Se Deus quiser que o mar seque, o mar seca. Seca. Mas Deus não vai fazer isso. Por que você está dizendo isso, Diácono Deval? Porque o mar obedece a Deus. Da mesma forma que apareceu o mar, um mar imenso, né? É mais água do que terra no planeta Terra. Pode desaparecer se Deus quiser acontecer. Isso acontece porque tudo é possível aos que crêem. Deus foi o Criador. Então, da mesma forma que Ele cria, Ele pode tirar, né? Para onde é que vai essa água? Só Deus sabe. Só Deus sabe. E de onde veio essa água? Deus permitiu. Entendeu, irmão? Como é que é as coisas? De onde veio tanta água? Deus sabe de onde veio. E se Deus quiser tirar a água, vai para onde? Para onde ele veio. Então, Deus pode todas as coisas, faz parte da natureza. Foi criação de Deus. Deus faz como quer. Essas queimagens aí que estão aí queimando tudo, destruindo casa, mansões, matando animais. O homem toca o fogo e sai. Se Deus quisesse apagar, apagava. Tudo. Se Deus disser para. Essa pandemia mundialmente aí acontecendo. Se Deus disser para mesmo, porque Deus ordenou. E a doença tem que obedecer. Tudo tem que obedecer a Deus. Por que está acontecendo? Porque Deus está permitindo. Porque o povo de Israel, de Judá, foram cativos na Babilônia. Porque Deus levantou aquela nação tão poderosa, né? Porque Deus escravizou seu povo ali na Babilônia por 70 anos. Porque o povo desobedeceu a Deus. Porque se o povo não tivesse desobedecido a Deus, aquele povo não ia ali passar cativo 70 anos na Babilônia. E Deus é tão bom, né? Porque na segunda leva, Deus providenciou quem? O profeta Ezequiel para estar com ele no cativo babilônico ali, dos 70 anos. Deus providenciou. Na primeira, estava lá Daniel, o profeta, defendendo o seu povo. Não estava preso no cativeiro, mas estava no palácio ali. Mas era um escravo do rei. Mas tinha uma vida melhor. E estava ali defendendo a causa. Estava ali orando, fazendo suas orações. Nunca abandonou seu Deus. Aqueles 3 homens ali, sábio, inteligente, que na primeira leva o rei mandou escolher homens sábios e inteligentes para trabalhar no palácio real. Na segunda já foi 10.000 israelitas para ali, para o cativo babilônico. E Deus colocou ali o profeta Ezequiel para estar profetizando ali, zelando por eles. Deus providenciou tudo, irmão. Deus sabe fazer todas as coisas. Então Deus é Deus. E nós estamos servindo a esse Deus vivo, o Deus verdadeiro. O Deus que fez o céu, a terra, o universo, o mar, a natureza, o homem e a mulher para obedecer a Ele. Nós temos que obedecer a Deus. Temos que orar com insistência pelas causas para que possamos ver a vitória. Aí aqui diz: o Deus vivo a quem oramos tem o universo todo sob suas ordens. Ele tem domínio sobre tudo e ao Senhor obedece sem restrições, só lua, mares e rios. Está vendo aqui? O sol, a lua, mares e rios obedece a Deus. Como eu disse, se Deus quiser tirar o mar, Deus tira. Se Deus quiser tirar o sol, Deus tira. Se Deus quiser tirar a lua, Deus tira. Por quê? Criação dele. Obedece a ele. Aí nós vemos aqui, no tempo de Moisés e Josué, o Mar Vermelho e o Rio Jordão se renderam ao poder de Jeová. Israel atravessou como em terra seca. Está lá em Êxodo 14, 13 e 31 e Josué 3, 14 e 17. Deus deu ordem a um profeta. O homem obedeceu a Deus, apontou o cajado para o mar se abriu.
E foi em terra seca, viu, irmão? A terra não estava molhada, não. Tem pessoas por aí que estão dizendo aí que onde passou, atravessando, ainda tinha água, pouca água. Mentira! É mentira. Terra seca aqui, ó. Terra seca. Atravessou como em terra seca, né? O mar se abriu, as muralhas se firmaram de um lado para o outro. E o povo de Deus passou ali, né? O povo de Deus passou em terra seca, atravessou o mar. Uma ordenança de Deus. Deus deu ordem ao seu servo, ao seu líder, né? A Moisés, seu servo. Deus fez, mandou fazer como Deus pediu. Ele fez e o mar se abriu. É poder de Deus, irmão. O mar obedece a Deus. O rio, né? O rio também, né? Em Gibeon, o sol e a lua se detiveram, pararam até que os hebreus vencessem e desbaratassem os inimigos dos amorreus. Quer dizer, Deus deu ordem ao sol e à lua e pararam por algum tempo. Parou o sol e a lua, parou por algum tempo. Por quê? Ordenança de Deus. Deus ordenou. O poder não foi do homem. Os hebreus vencessem a batalha. Para que os hebreus vencessem a batalha. O povo de Deus, que clamava por Deus, vencesse os inimigos, né? Vencesse os inimigos. Deus fez o sol e a lua parar por algum tempo. Por algum tempo. O sol e a lua parou para que o povo de Deus vencesse a batalha. Irmão, nós temos um Deus que está no nosso lado. Nós temos um Deus que está nos defendendo. Nós temos um Deus que zela por nós, né? Então, esse Deus é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Deus é digno do seu louvor, da sua adoração a Ele. Amém? Vou deixar o pastor aqui terminar, né? Encerrar o restante da lição. E a glória e a honra seja para o nosso Deus. O autor também da lição, ele fala sobre a obediência do vento e do mar à voz de Jesus, né? E os discípulos disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, só bastou uma autoridade, Jesus falar ao vento, falar ao mar que estava furioso, ao vento que estava furioso, e na mesma hora eles pararam. Então, a persistência na oração é ensinada por Jesus e pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Jesus ensinou que nós deveríamos persistir, insistir na oração, que nós deveríamos orar sem parar. Deveríamos orar sempre, em todo momento, em toda qualquer situação. Tudo que nós fôssemos fazer, nós precisaríamos de estar orando ao Senhor e engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Aqui em Mateus 7, de 7 a 11, diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Jesus está ensinando a orar, ensinando a buscar, ensinando a estar intercedendo. Também a igreja, em Atos dos Apóstolos, que é a igreja do primeiro século, a igreja apostólica, né? Ela também é uma igreja que está diante do Senhor orando, que está buscando ao Senhor, e o Senhor escuta a oração dos seus filhos. Então nós vamos ver em Atos capítulo 1 e o versículo 14. Diz a palavra do nosso Deus: todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres
com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Todos os discípulos. Então, todos os discípulos, toda a igreja apostólica, todas as igrejas do apóstolo, dos apóstolos, estavam ali em oração. Eles perseveraram em oração. E a palavra diz que eles estavam unânimes, eles estavam unidos em oração. E não estavam só os homens, a palavra dá ênfase que estavam também as mulheres. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Aí aparecem os irmãos de Jesus também, junto em oração. Então, os apóstolos também. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Todos estavam. Ensinam também a estar em oração. Então, nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar buscando a presença do Senhor. Então, conclusão da lição de hoje. Elias orou com insistência e foi atendido. Sua oração satisfazia as suas aspirações divinas para a época. Nisso consista também na sua eficácia. Então, consista na sua oração, que ela é eficaz, a sua oração ela é respondida. Lembre-se que nós iniciamos junto com o diácono Adeval dizendo que é uma oração eficaz, né? Uma oração que você coloca diante do Senhor e essa oração ela é respondida. Ela tem a sua eficiência. A oração que produz o efeito desejado é feita por um homem e mulher sujeito a fraquezas e sentimentos. A fé ousada o faz derramar a alma como um jorrar puro, cristalino, nos mananciais do poder de Deus. Então, é necessário que para a gente orar, nós possamos crer no poder da oração. Amém. Glória nós a Deus. temos que crer no Senhor Jesus, nós temos que crer no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E temos que ter um sentimento de ousadia e de fé. E permanecer nessa fé. E quando orarmos, colocar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele tem o poder de jorrar as bênçãos sobre nossas Amém. vidas. Glória a Deus. As vitórias chegam sobre nossas vidas. Amém. Então nós vamos ficar hoje por aqui. E na próxima semana nós estaremos A lição 9. estudando a lição 9. É a lição de Neemias. Neemias, ele vai falar sobre o jejum E oração. e a oração. Nós iremos estudar sobre o jejum e oração. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Deus abençoe Queremos todos. lembrar a todos que o nosso culto hoje é às 17 horas, às 17. E convidamos os visitantes que estão conosco a chegar lá também, se puder, quiser, né? Estão convidados. E compartilhe a nossa live, vai lá no YouTube, dê o seu joinha, o seu ok. E ative as notificações para que você possa nos acompanhar. Nós já estamos há mais de ano, servindo ao Senhor aqui pelas lives do Facebook. Amém. Glória a Deus. Mas há 23 anos como Igreja Batista Evangelizadora e há 37 anos como servos de Deus. Nós dois fomos no mesmo ano servir a Deus. Ele aqui e eu em Garanhuns. Mas já estávamos servindo ao Todos Senhor. que participaram, amém. Deus abençoe a todos os seus familiares, né? Porque é bom a gente estar assistindo a Escola Bíblica Dominical, que nós aprendemos um com o outro, né, irmãos? E conto com a sua presença no culto logo mais de tarde, né? Para a noite. Começa à tarde, termina à noite. Deus te abençoe e volte para congregar conosco em nome de Jesus. Vamos orar? Sim, bispo. Senhor Amém. Glória a Deus. Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Glória Nós a te Deus. louvamos nessa manhã. Te agradecemos pelos teus ensinamentos através do teu servo profeta, Senhor Elias, que foi um homem de oração que sempre esteve disposto a buscar a tua presença, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias serem o contrário, mas ele provou, Senhor, viveu uma vida de intimidade contigo, de fé, de perseverança, de honestidade, de fidelidade para com o teu reino, para com o teu propósito,
até que chegou um dia que tu tomaste o teu filho para ti. Amém. Pai, nós te louvamos nessa manhã por esses ensinamentos. Glória a Deus. Nos conduz neste dia a estarmos na tua presença diante do teu altar. Abençoa todos que participaram junto conosco da EBD e aqueles visitantes também sejam abençoados por ti, fortalecidos Amém. em ti, Glória a para a Deus. glória do teu santo nome. Pai, nós te louvamos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, Fiquem irmãos. na paz.